Muito bem, já estamos aqui para o nosso bate-papo anual, né? Posso dizer assim, porque acho que Sim. já é o quarto ano que a gente faz isso, para falar sobre o futuro do comércio exterior e aí quais são as tendências e principalmente os desafios para 2026. Sou Carlos Araújo, estou convidado aqui para participar desse webinar da NTT Data, que já se tornou para a gente algo obrigatório todo ano da gente entrar o próximo ano falando o que a gente acha que vai acontecer. E aí eu acredito, Claudenir, que 2026 tem muitos desafios pela frente. Você também não acha, não? Ô, Carlos, obrigado aí por participar mais uma vez desse convite, ter aceito o convite de participar desse evento anual, como você bem lembrou, a gente estava comentando aí, que é o quarto ano que a gente vem fazendo, né? Olhando o que aconteceu para o ano corrente, no final dele, e trazendo alguns insights do ano seguinte. E sim, Carlos, é muito é muito importante a gente dar uma olhada nesses indicadores, no que o mercado fala das tendências do ano seguinte, a gente trazer esse debate para o nosso público aqui na NTT e para o seu público também, obviamente, de como que o mercado está olhando para esse próximo ano, os desafios que a gente tá enxergando, como são os cenários macroeconômicos, os cenários da economia local, as tendências de indicadores. A gente gosta muito também de costume, né, Carlos, de conversar bastante, dialogar sobre como estão as tendências, é, como estão as tendências aí do que os bancos têm de previsão, de como os setores de macroeconomia e de mercado e de risco dos grandes bancos, principalmente, são espetaculares, trazem visões interessantes e erraram o dólar desse ano, né? Como todo mundo, quem imaginaria que o dólar de 2025 chegaria no final do ano a 5,30? Quem diria isso, cara? Ninguém Pois é, acertou essa. todo mundo tem suas previsões, economia sim, dólar assado, economia boa, dólar baixo. A economia continua com problemas crônicos, déficits enormes e o dólar abaixo de 5,30. Não só isso, ainda tem tensões dos Estados Unidos com o mundo, dos Estados Unidos com o Brasil, guerra, a China tendo lá também seus problemas e o dólar abaixo de 5,30. Realmente um Loucura. erro abissal para todo mundo. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você, muito importante. O que marca o momento atual do comércio exterior brasileiro e também do mundo? Olha, Carlos, marca uma virada. Eu acho que o mundo está olhando o comércio exterior, o Brasil principalmente está olhando o comércio exterior como um ano que começamos com muitas incertezas, viemos uma série de coisas, canal de Suez, frete que já a gente já botou no dia a dia, o frete está oscilando absurdamente todo ano, isso já não é mais exceção. Covid, né, que ficou para trás, mas marcou muito o comércio exterior. Né, o mundo discutiu a desglobalização, né, agora o mundo já voltou a falar na globalização. Isso foi uma fase de desespero lá durante a pandemia. A gente entrou 25, 24, 25, com uma série de conflitos, conflitos armados, guerra na Ucrânia, guerra de Israel com o Hezbollah, uma série de críticas agora, de problemas, conflitos armados, agora Estados Unidos com Venezuela, né? Alguns conflitos menores com países que têm um impacto econômico menor no comércio exterior, obviamente, no caso da Venezuela, mas é uma virada de chave, porque a gente vira 26 com muitas dessas soluções já sinalizando uma resolução. A própria tarifa dos Estados Unidos contra o Brasil já tem se negociado uma série de flexibilização, então assim, o mercado tá se movimentando. Então o empresário entendeu que não vai vir solução milagrosa, como sempre, e que ele precisa fazer por si só o que ele tem que fazer para o resultado da empresa dele, da organização dele, para os funcionários, para a sociedade, enfim. Então, uma série de questões que assombraram 25 vão desaparecendo em 26, e um cenário muito positivo para 26, Carlos, para o comércio exterior e para a economia como um todo, de certa forma. Não vai ser uma economia, um crescimento absurdo, mas a gente tem ali sim uma ideia de que 25 para 26 vira uma chave para o 26 muito melhor. E como é que toda essa conjuntura macroeconômica que a gente está vendo, inflação, dólar, tensão internacional, está moldando o comportamento das empresas? Olha, Carlos, está moldando no sentido das empresas aprenderem melhor a controlar custos, a se reinventar, né?
Em que sentido? Está mostrando para as empresas que falavam antes da desglobalização, não, na pandemia a gente tem que ser autossuficiente, não podemos depender de ninguém, né? Foi trazido em vários eventos de várias empresas, vários top voices falaram disso, né? Todo mundo, em algum momento, vai no momento do desespero, visitar esse raciocínio, mesmo que depois abandone, mas em um momento vai visitar. E é um processo que viu-se que não funciona, você precisa diversificar, essa é a solução. Você não pode ter um único fornecedor estratégico, você não pode ter um único negócio, o seu negócio não pode estar concentrado só nos Estados Unidos e na China, você tem que ter negócio na Europa, no Chile, na Argentina, na África, você tem que fazer uma transação multicontinental, multipaíses, isso que vai deixar o país mais blindado. Mas a questão de inflação e dólar é uma questão que é muito complexa, né? Porque, por exemplo, o dólar tem que ser qual o dólar ideal? Tem economistas que falam que é 5,80, 5,40, 4, 4,20, 3,80 se falava lá atrás. Cada vez se traz um número, né? Mas o ideal baseado em quê? Em quem exporta ou em quem importa? Na macroeconomia como um todo, é um cálculo mediano esse ideal? Então, assim, são cálculos que esses economistas fazem num certo viés, de certa forma, né? Não tem um dólar ideal sem ter viés. O exportador quer o dólar a 10, o importador quer o dólar a 1, se bobear abaixo de 1, para importar com custo menor. A trade já é meio agridoce, porque ela precisa de um dólar alto para o custo ser razoável, porque ela ganha em cima de um percentual da operação. É o benefício fiscal. Então, se a operação for baixo demais, também é ruim para ela. Se for alto demais, inviabiliza o cliente dela importar. Então, tem todo um jogo de interesse em cima do dólar. E o investidor que vem para o Brasil, o que ele quer? Ele quer um dólar estável. Ele quer vir para o Brasil com dólar, quer investir, quer ter lucro e quer distribuir esse lucro sem o dólar ter desvalorizado, porque senão ele vai. Os 30% de ganho dele aqui no Brasil, por exemplo, quando ele remete o dólar para o exterior, o ganho dele para o exterior, vira 15%. Não adiantou fazer 30% de margem se ele teve a perda cambial. Então, o investidor da Bolsa, e é importante dizer, o dólar não é só comércio exterior. Você tem o turismo, que influencia no dólar, né? A questão do turismo brasileiro, que tem crescido absurdamente, turistas do nosso país indo para outros países. A gente tem a questão do ingresso de capital de investimento, de multinacionais, trazendo dinheiro para cá, montando operações, investindo, arrematando consórcios públicos, né? Arrematando leilões públicos no sentido de privatização de portos, aeroportos, rodovias, enfim. O Brasil tem uma relação de investimento com o mundo muito forte, é um país que as nossas taxas de retorno são imbatíveis. Imbatíveis. O Brasil é um país de oportunidade para quem está lá fora. O que assusta? O nosso risco é alto por conta da volatilidade. Como a gente começou no início falando, quem imaginaria o dólar chegar perto ali na casa dos 5,30? Estava muito fora das previsões, né? Mas, assim, o dólar para o brasileiro, a variação cambial, a incerteza cambial, ela é algo muito crítico, porque eu precifico um dólar a 5,30, trago o produto, vendo, quando eu vou pagar o fornecedor, o dólar está 5,80, eu amarguei o prejuízo. Então, é complexo para o importador precificar o produto importado, né? Isso é muito complexo. E por que 2026 pode ser um ano decisivo para o setor? Olha, Carlos, porque boa parte desses conflitos internacionais já estão se alinhando para uma solução ou já estão se abrandando. Tem novos conflitos menores que surgem, igual eu comentei dos Estados Unidos com a Venezuela, a questão dos Estados Unidos com o México, combatendo ali, declarado politicamente, pelo menos pelo ataque ao narcotráfico, né? Mas, assim, tende a ser um número menor, porque todos os indicadores sinalizam que a gente vai ter um ano de excelente crescimento ali, de índices de crescimento de qualidade. Não serão espetaculares, mas já é um ano onde você deixa para trás essa maré de azar e começa uma tendência de um resultado muito melhor. Fim dos conflitos, excelente previsibilidade ali cambial, dentro de um patamar bem conciso entre todo mundo que tem falado sobre o tema, questão de PIB, de balança comercial com a previsão bem favorável de crescimento, enfim, questões de macroeconomia, né, de taxa de juros tendendo a cair para acelerar a atividade produtiva, né?
quando o mercado financeiro paga mais, automaticamente a atividade de produção, a atividade empresarial, ela tende a desacelerar, porque o mercado financeiro remunera muito, com risco muito menor, ou pouco risco comparado a você empreender ou investir nos negócios, né? Macroeconomia também é um tema que vai chamar a atenção em 2026, né? Falando em tendências econômicas, como é que a gente pode fazer um overview dos indicadores de 2025 e o que a gente pode esperar para 2026? Olha, falando dos indicadores de macroeconomia, a gente tem ali uma tendência bem positiva nesses números, como eu comentei. A gente trouxe aqui alguns números que a gente coletou da Lafis, que é uma fonte de dados muito, muito segura e muito confiável. Nós, da NTT, utilizamos bastante para essas análises. A gente tem uma previsão agora de crescimento do PIB para 26 na casa de 2 a 2,5, variando entre 2 a 2,5. Alguns setores performando um pouco mais, a agropecuária de 3,4 a 4,1. A agropecuária vem de um ano que não foi tão bom, mas recuperando agora 26, ou seja, um setor interessante. Serviço com crescimento na casa de 2% no PIB, né? E a indústria entre 1 a 2,3% de crescimento comparado com o período de 2025. Tá? A gente também tem alguns fatores chaves que você comentou, que acho que é legal a gente trazer aqui. A gente tem muito mais fatores positivos do que negativos estimados para 26, que a gente já tem de conhecimento hoje. Como, por exemplo, o mercado de trabalho altamente aquecido, com excesso de oportunidades para mão de obra qualificada. A gente tem muitas também perspectivas de reversão dessa política monetária, uma redução da taxa de juros, como eu comentei, da taxa Selic. As exportações continuam resilientes, forte nas commodities, com a balança comercial continuando positiva e crescendo. Por outro lado, a gente tem algumas questões que são desafiadoras, como, por exemplo, a questão fiscal interna, onde o Brasil precisa reduzir o gasto público para caber na conta do que ela recebe, tem que fechar com o que gasta. Então, nós temos um déficit ainda ruim. Esse cenário é debatido até em mídia nacional. É um ponto que é um desafio unânime que o Brasil precisa. Esse é um dos nossos maiores vilões. E ainda algumas tensões comerciais globais, como, por exemplo, as tarifas dos Estados Unidos, que já se sinaliza alguma solução, já tem alguns segmentos negociando, fazendo lobby, fazendo apresentação através da política americana também, não só através da presidência dos Estados Unidos, não só através do secretário lá, o Marco Rubio, mas também através de outros políticos, mostrando que algumas decisões foram erradas, que também é ruim para os Estados Unidos isso daí, não é ruim só para o Brasil. Enfim, isso a gente conclui que os fatores chaves são muito mais sinalizando para algo positivo do que para algo ruim. No cenário monetário, Carlos, a gente está olhando para uma inflação que vai ficar entre 4,41 e 4,39, pela previsão que a gente coletou na Lafis. A taxa de câmbio vai ficar ali oscilando entre 5,50 e 5,55. Né? A gente está hoje na casa de 5,30 alguma coisa, né? 5,38, se eu não me engano. E a Selic tende a cair para 12,25. Essa visão da queda da Selic ela é meio que unânime entre os principais economistas que falam sobre o assunto. Tá? A taxa de câmbio ela já tem um nível de polêmica um pouquinho maior, porque alguns arriscam dizer que o dólar está sendo manipulado, está sendo desvalorizado de forma proposital pelos Estados Unidos, por questões internas, de dívida externa deles, e que esse dólar vai voltar a 5,80, 5,90, talvez bater 6. Mas essa é uma minoria. A maioria está nessa casa dos 5,50, 5,55, que é um patamar saudável. O dólar está 5,80, o dólar está 5,30, não é um problema. O problema é ele está hoje 5,30, daqui um mês ele está 5,80, daqui mais um mês ele está 5,30. Esse é um problema. Isso gera pânico. Né? O operador do comércio exterior começa a precificar o dólar, o custo dele sempre no alto, ou tem o custo do hedge, né? Começa também a ter um custo financeiro ali muito grande em função
dessas incertezas. A projeção do crescimento da balança comercial para 26, de 25, que a gente tem ali, a gente vai ter ali para 26 uma balança comercial crescendo, as exportações em 10%, as importações vão crescer em 11%, comparado a 25%, e a gente vai ter um crescimento do saldo da balança de só 5%, que não é um número ruim. Poderia ser melhor? Poderia, mas não é um número ruim, não é um número negativo, não é um número, não é um número que impacta muito as questões de economia local do Brasil. Né? A gente tem também o montante comercial, né, a soma das exportações e exportações projetado vai ficar na casa de 685 milhões, e dando esse aumento aí que a gente falou de 10%. Alguns indicadores também que é legal a gente trazer para colocar ali do lado, 25 e 26, numa tabelinha comparativa de indicadores macroeconômicos, acho que é legal para a gente fazer essa conversa. O percentual de projeção de crescimento do PIB ali, né, sempre comparado, 2,3 a 2,4, 25, 26 vai ficar 2 a 2,2, serviço ficou 2,2, vai para 2, agropecuária foi 7,1, 6,1, vai para 3,4, 4,1, agropecuária sofreu, apesar de ter crescido o PIB, a agropecuária sofreu muito com a baixa no início do ano, né, com as questões do valor da proteína animal, isso daí deu um susto. A indústria, ela vai ter uma melhora, vai de 1,6 para 1,8 e 2,3. O IPCA, a inflação de 4,85 a 4,89, não fechou o ano ainda, mas vai cair. A tendência é que a gente tenha uma projeção de queda da inflação para o ano seguinte, de 4,1 a 4,39. É uma queda pequena, mas já é um ganho, ou seja, é um fator muito positivo. Balança comercial positiva crescente, taxa de dólar um pouco mais estável naquele patamar que a gente estava falando dos 4,50, 4,54, 4,55, 4,50, né? Inflação controlada na casa de 4,41, 4,39, e um saldo positivo na balança comercial de 70 bilhões de dólares. Esses são indicadores que a gente coletou. O que é muito importante? O gasto interno. As contas públicas, se elas não forem ajustadas, todos esses indicadores, principalmente o do PIB e o da inflação, podem sofrer uma ofensa em cima do que está previsto. Aí a expectativa da previsão considera que vai ser feito um dever de casa grande em cima disso. Pois é, eu tinha uma pergunta para fazer para você aqui, como é que todos esses dados, esses indicadores impactariam o comércio exterior, mas ao longo desses dados você já mostrou crescimento do saldo da balança comercial, crescimento do PIB, o que gera aumento na atividade econômica, redução do dólar, redução da inflação, estabilidade do dólar, desde que tem ali um dever de casa muito importante para ser feito. E é claro que já foi levado em consideração, ou seja, já tem precificado a mercado aí que o ano que vem é eleição, né? Que normalmente é um ano de muita tensão. E essa eleição de 2026 tende a ser amplificada. Né? Será? Não, caminha para isso. Aumenta a questão enorme. O mercado, quer dizer, o mercado olha, o mercado é uma coisa, a manada é outra, né? O mercado já precificou tudo isso, né? O que a gente vai ver ali naquele gráfico da Bolsa de Valores diariamente pode gerar alguma tensão, mas eu não tenho dúvida que o mercado já precificou isso, né? A Faria Lima precifica PT como novo presidente, o Lula sendo novo presidente, eu continuando presidente, renovando o mandato para o mandato seguinte. É o que eu escuto de todos os meus contatos, todas as pessoas que eu falo da Faria Lima, é unânime isso, tá? Não é opinião pessoal minha, né? A gente aqui não traz viés político, tendência de nada, é o que o mercado fala. Vai vir aí uma eleição, que vai ser complexa, como todas, né? Acho que política sempre tem um viés de incertezas, né? O ex-presidente que fazia frente ao presidente atual, ele foi condenado, e uma condenação ali polêmica, criticada mundialmente mas assim, na política é isso, né? Um lado critica e o outro apoia, quando inverte a situação é o contrário. Vai ter sempre um telhado de vidro e outra pessoa com as mãos cheias de pedra.
Acho que esse é o melhor cenário da política que a gente pode trazer. Que eu, particularmente, não gosto. Tá? Eu não gosto de discutir sobre, eu não gosto de opinar sobre, porque não tenho uma opinião muito formada e cada vez menos eu gosto. Mas, enfim, a gente tem que conviver, faz parte do mundo dos negócios, a gente olhar o que está acontecendo ali. Então, eu entendo que esses dados, Carlos, eles têm informação muito rica para a gente. Fica o desafio de quem assumiu o governo executar uma redução, uma responsabilidade fiscal na gestão muito grande, né? A gente tem um setor de empregos que está se aquecendo, o índice de desemprego está caindo, e os programas sociais eles podem ser um vilão nisso tudo, para aniquilar o crescimento do futuro do país, onde a sociedade não buscar se qualificar para procurar um emprego, esperando que o Estado provém. Então, isso também é algo que é debatido muito dentro dos fóruns de macroeconomia. É um ponto que também impacta na política, porque o político, para mexer ali, vai ter que ter muita coragem, vai ter que ter muita dialética para conseguir justificar o porquê e o que está mudando, né? Não vai ser uma atividade fácil. Mas o cenário é muito positivo para 26. Muito positivo. Pois é, mas atualmente a gente está convivendo com um enorme problema, principalmente para quem exporta, que é o tarifácio. E aí, eu vou deixar uma pergunta bem quente aqui para você. Como é que a política comercial dos Estados Unidos, e claro, as de outros países, podem afetar o Brasil em 2026? Olha, 2026, essas políticas elas podem afetar, apesar de, como eu tenho comentado, tudo que eu escuto aí, que eu tenho visto, e o que eu escuto outras pessoas também falando sobre, é que isso tem que ter um fim, né? Alguma negociação vai ser feita. O Brasil começou a negociar alguns segmentos para derrubar a tarifa. O empresário está se adaptando a ela, de certa forma, enquanto não vem a solução. Mas a tendência é que, no médio prazo, isso seja resolvido, né? O Brasil negociar alguma coisa em troca, né? Como todo mundo diz, essas tarifas têm o objetivo de trazer os países para a mesa para negociar alguma coisa que não é dito nos holofotes. Não sei se você escuta a mesma versão que eu escuto e que nos parece. Então, quando se senta para conversar, alguma coisa vai ser combinado, ou não vai ser combinado, e o Brasil vai ter que buscar outros parceiros. O que o mundo dos negócios estão sendo impactados? Beleza, eu entendi que para vender para os Estados Unidos é mais caro. Então, o povo americano, para comprar o mesmo produto brasileiro, vai pagar 30% a mais, dependendo da tarifa de cada produto. Estou chutando um aqui que é o que ficou na cabeça de todo mundo, uma tarifa de 30% sobre, por exemplo, café, algumas outras coisas, né? Mas tudo bem, isso gera inflação lá também. Quanto tempo eles vão conseguir comprar café do Brasil, que é o maior exportador de café para eles, e pagar 30% a mais? O café já caiu, né? Parece que negociaram recente ali, já diminuiu a tarifa, ou estava para acabar, enfim, isso estava sendo negociado. Não acompanhei muito o desfecho, mas me parece que já estava no final. Então, o empresário entendeu o quê? Tudo bem, eu vou vender 50% menos para os Estados Unidos e eu vou buscar outro parceiro. E o dia que os Estados Unidos quiser negociar comigo, a gente vai ter que negociar, porque eu vou ter que deixar de vender para alguém que já é meu parceiro, ou não vou vender. Você vai ter um problema de um segundo problema de inflação interna, porque você vai ter a demanda e você vai ter menos oferta. Então, alguns produtos vai acontecer isso. E o empresário está se adaptando, Carlos. O que está afetando o Brasil? O brasileiro, ele é criativo. Nós somos um povo criativo. E diferente do resto do mundo, sem sombra de dúvida alguma. Ele está encontrando os caminhos de ajustar e de não deixar para trás, não deixar seu negócio morrer, está buscando parcerias, está pegando avião, está indo para outros países. O empresário está se diversificando, está buscando negócio. Nem todo mundo conseguiu, obviamente, mas a grande massa está se reinventando. Não tem o que fazer. E se o tarifaço nunca acabar? Né? O que eu vou fazer? Vou ficar esperando o negócio morrer? Vou parar de vender para os Estados Unidos? Só tiro para os Estados Unidos? E o mercado interno consome o meu produto? O que eu tenho que ajustar para o mercado interno? Qual outro subproduto que não tem tarifa? Vou ajustar minha estrutura produtiva. Então, está se reajustando. E isso o brasileiro faz bem feito. Impactou o mercado de comércio exterior? Total. Mas já estamos se reinventando. Entanto, o que você viu ali na balança comercial, nossa balança comercial de 25, ela é positiva. Nós não temos uma balança comercial negativa, nós não tivemos um PIB negativo em 25. Com isso tudo, a balança comercial foi positiva. Exportamos mais que 24, importamos mais que 24,
e tivemos um saldo da balança comercial maior do que 24. Ou seja, o tarifaço é realmente um vilão? Ou isso é mais retórica política? Fica um pouco essa reflexão para você que está nos assistindo, comenta aí o que você pensa sobre o assunto também. É importante, né, que a gente está trazendo nossos pensamentos, mas não somos o dono da razão. Gosto sempre de reforçar isso. Somos estudiosos de vários assuntos, mas não somos o dono da razão, né, Carlos? Então, compartilhe com a gente, por favor. E tecnologia, como é que ela pode ajudar a mitigar esses impactos e também monitorar esses impactos das barreiras? Como é que ela se torna Olha, algo estratégico para as empresas? a gente tem ainda a gente ainda é um país que o percentual do PIB que é investido, o percentual da receita bruta das empresas que é investido em tecnologia, o percentual do PIB da tecnologia do país, ele tem crescido gradativamente, mas comparado com o primeiro mundo ainda é modesto. A gente investe pouco em tecnologia comparado aos países já desenvolvidos, mas o brasileiro já gostou dessa brincadeira. Já tem investido cada vez mais, já está se movimentando cada vez mais para ter um investimento em tecnologia mais sólido. É muito comum. Pega os seus clientes, quantos clientes tinha 2 funcionários na tecnologia e hoje tem 15, 20, 30 funcionários no setor de tecnologia, setor de desenvolvimento próprio. Olha como que as empresas estão apetitosas para agregar ao seu produto, ao seu serviço, tecnologia, para entregar mais para o seu cliente, para fidelizar mais o cliente, para conquistar mais clientes, para reduzir o seu custo. Então, o investimento em tecnologia durante décadas foi visto como gasto. E hoje, a tecnologia é investimento, ela vai gerar receita, se bem planejado, se bem desenhado, com um time sério, com um time focado, com objetivos claros, gera resultado. Nós batemos recorde de faturamento ano seguido ano. Nós crescemos historicamente 30% ao ano. Né? Na minha BU, na BU de comércio exterior, na unidade de negócio de comércio exterior, mas a NTT também segue batendo os recordes dela de crescimento. Então, assim, mostra que o mundo investe muito em tecnologia para acompanhar custos. Para monitorar também essas questões das barreiras, Carlos, a tecnologia é muito importante. Softwares que dão visibilidade, onde está o seu cliente, onde está seu possível mercado, para você estudar novos mercados, para você se reposicionar em novos mercados. Isso também tem se investido muito. Software para melhorar os controles, para reduzir o custo interno das empresas, né? Que é a proposta que a gente trabalha, de melhorar a organização, melhorar a saúde dos dados, mitigar risco, porque o erro ele vai impactar no custo. Então, em comércio exterior, o erro é quase que a certeza, né? Ele não é exceção, por conta ainda de um cenário de um certo nível de insegurança jurídica que nós temos. Isso faz com que o nível de controle precisa ser aumentado. Mas eu tenho uma operação pequena, mas quando você errar numa operação pequena, o seu erro vai ser mais impactante ainda. As empresas estão entendendo isso. Quando você controla bem com tecnologia, com processos e com pessoas qualificadas. Gosto de reforçar esse pilar para vocês, Carlos, quando a gente fala muito, a gente já falou isso em várias lives nossas. Se vocês pegarem nos canais de YouTube do Carlos, ou da NTT, vocês vão encontrar a gente falando desses pilares de tecnologia, processos e pessoas. Tem gente que tem a melhor tecnologia, mas não tem o time certo, ou o time não está treinado, ou o time não sabe o que fazer, não está alinhado os processos. Ou tem processo, mas está com as pessoas erradas, ou está com as pessoas certas e a tecnologia certa não tem processo, ou está com o processo certo, a pessoa certa, mas falta visão tecnológica. Se os três não estiver bem alinhado, o resultado não é o dos melhores. Né? Do INPE, não só do INPE, mas reforma tributária. O governo federal lançou essa pedra fundamental em abril de 2024, dizendo que começaria em outubro de 2024. Começou, mas só a fase 1. A fase 2, que era para entrar em 1º de janeiro de 2025, não entrou. E a expectativa é que até o fim do ano todos os anuentes já estejam dentro do sistema, mas, e aí uma opinião pessoal, o ICMS para mim é o grande entrave. Escuta-se dizer que de verdade a do INPE vai acontecer janeiro e fevereiro de 2026. E aí eu trago uma pergunta para você. De forma prática, quais mudanças que as empresas sentirão
em 2026 e principalmente com a continuidade da reforma e o início da do INPE? Olha, Carlos, são os dois. A gente tem essas duas dificuldades aí, dessas duas mudanças vindo para 26. Era para ter vindo em 25, né, a do INPE. A reforma tributária já estava prevista, vai entrar agora em 26 em caráter de teste. Muita empresa já preparada, muita empresa ainda se localizando, muita empresa sem saber como falar para o cliente que ele vai pagar um pouco mais, mas ele vai se creditar de aquele imposto, né? E ele falando, cara, mas a etapa seguinte é a outra, é a outra. No final das contas, o que se discute é uma mudança importante, não vai vir de cara trazendo um ganho muito grande, é um processo inicial da mudança. 26 começa, eu acredito que final de 26 a gente vai estar surfando muito isso daí. Todas aquelas coisas maravilhosas que foram prometidas com a do INPE não virão de cara, não virão de cara, né? LPCO guarda-chuva, tem uns negócios ali que ainda vai demandar tempo das empresas, né, do governo para se adaptar, mas já tem melhorias legais ali, né? Igual o desembaraço sobre águas da do INPE, mas é isso. Agora, janeiro a a do INPE com esse cronograma, né, que foi publicado, que você falou. A reforma tributária ainda com muito mais atrasado do que a do INPE. A do INPE a sociedade já tem debatido há muito mais tempo. A reforma tributária ela está um pouco ainda mais atrasada, até porque entra em caráter de teste agora em 26, né? Começa 27 a transição mais forte ali, né? Mas de qualquer forma, a do INPE gerou um certo dissabor no início. Eu mesmo falava, cara, eu não acho que o governo vai atrasar, eu não acho que o governo vai postergar. E várias pessoas falam, não, o governo nunca cumpre prazo. E eu defendi que iria cumprir prazo, e paguei minha língua, cara. Não cumpriram o prazo, não entregaram no prazo. Mas a gente, como contribuinte, a gente não pode esperar que o governo vai errar, né? A gente tem que se preparar para Não. aquilo acontecer. Tudo indica que agora, 19 de janeiro, no cronograma que foi publicado, a coisa vai entrar, né? Esse aí é o cronograma que foi anunciado recente, que a DI vai ser desligada em 26. Então começa aí a primeira linha, olha, dia 19 de janeiro, ou seja, em 2 meses, menos de 2 meses e meio, a gente vai estar falando de todos os modais de recolhimento integral, entreposto, exceto de São Paulo. É o RECOF no modal aéreo, né? Apenas com alguns fundamentos em São Paulo. Drawback isenção, somente fundamento 16, lista 3. E o modal marítimo aéreo, que tem metro e DSEX, com controle administrativo, né, com LI, já começa em 19 do 1, ou seja, um volume gigantesco das operações brasileiras começa em 19 do 1. Não é pequeno, não é 1%, é muito mais. 50, aproximadamente 49% de todas as DIs do Brasil estão em São Paulo. Que aí Significa são que os que entram aqui, ó, 23 do 2. Mas 51% já tende a entrar em janeiro, porque está fora de São Paulo, é todo o resto. Isso aí, aqui em janeiro entra todos que não têm LI, que tem recolhimento integral, entreposto, exceto, recolhimento integral CLI, exceto São Paulo. Dia 23 do 2, ou seja, encostado, 19 do 1 para 23, você tem 2 semanas praticamente. Mais 2 semanas, a grande leva. Depois você tem uma outra janela, aí já entra também o Exército, IBAMA, né? Você vai ter autopeças, você vai ter o aéreo sem fundamentação legal, exceto São Paulo, que é um volume brutal, São Paulo, mas já mais uma semana já entra todo o aéreo praticamente, né? Todo o aéreo. Primeiro trimestre. Mês 3 entra Anvisa, que é um processo complexo, mapa, e 1º do 12, o restante total, que aí entra depósito especial, Zona Franca de Manaus, né? O radar simplificado, o radar limitado, entra, enfim, aeronaves, né? Que é meios próprios, entra carga projeto, que não é o maior volume.
número de DI, do INPE. Não, o maior volume não está aqui. Mas é complexo. Exatamente. Então, esse cronograma, a gente vai falar assim, ó, boa parte das importações vem vamos dizer assim, ó, 33% está aqui, 33% aqui, mais uns 20% aqui, o restante aqui. Vai ficar só um pouco mais para o final, por conta de talvez o governo tenha que ajustar alguns dos seus sistemas. Ó, o terrestre completo entra só no final do ano, né? O terrestre demorou um tempo até para ir para o CCT, quando saiu do Mantra, né? Então, a questão é que o terrestre acaba... O volume do terrestre também ele é menor, né? Comparado aos outros. Então, enfim, não sei se tem algum racional para o terrestre ter ficado tão para frente, mas boa parte no final do mês 3 já vai estar vivendo a do INPE. Então, assim, a preocupação gigantesca está na reforma tributária? Não está na do INPE. O mundo do comércio exterior passa a respirar do INPE nos próximos 4 meses, com força total, ajustando seus sistemas. Tem o problema do ICMS, que você falou, não sei se todos que estão nos acompanhando sabem do que o Carlos comentou, mas vale a pena um rápido flashback. Os estados precisam conectar os seus sistemas de exoneração e de recolhimento do ICMS dentro do PUCOMEX, para que isso seja feito ali dentro. Então, tem todo um processo de desenvolvimento de cada um dos estados, de exoneração, de recolhimento, de liberação dessa carga, por parte do tributo que compete ao Estado, que hoje se chama ICMS, mas no final, ICMS, IPI, PIS, COFINS, isso tudo vai trocar para IBS e CBS com a reforma tributária. A do INPE, pessoal, por que a do INPE acaba em 1º de dezembro? Por que eles não botaram antes? Eu não sei dizer, mas por que não foi para 27? A do INPE é condição de existência para a reforma tributária acontecer no comércio exterior. Então, tudo que nós estamos vendo de do INPE não está pronto. Não tem campo de IBS e CBS na do INPE ainda. Vocês já perceberam quem acessa ali? Na DI nem vai ter. A DI já declararam que ela não consegue sustentar a reforma tributária. Desculpa. Então, a do INPE ela vem como uma condição para que a reforma tributária entre em 27. Então, essa data aqui, dificilmente se eles adiarem essa data, tem que adiar a reforma tributária. O comércio exterior não vai conseguir rodar a reforma tributária sem a do INPE entrar de forma ampla, total, até o final de 26. Então, pensa assim, se você aposta que a do INPE vai ser postergada, você também está apostando que a reforma tributária vai ser postergada. O que é bem difícil. O que é bem difícil. Esse tema daí tem um impacto político nele é muito grande. Por que eu, pessoalmente, não acho que a reforma tributária vai ser postergada? Porque a reforma tributária vai aumentar a arrecadação do Estado. É um show de mágica. Enquanto você está olhando para uma mão aqui, tem algo acontecendo na outra aqui. É um processo de distração. Se você quisesse reformar, você reformava as leis que você existe, simplificando o processo. Você não precisava ter reconstruído a coisa toda. O ISS, que é de 5%, de 2,5% a 5%, uma empresa de serviço, vai passar para mais de 20%. Ah, mas ela vai se creditar. Mas, por exemplo, o Carlos, a maior parte da contratação dele é mão de obra. A mão de obra não gera crédito. O despachante não vai ter crédito da mão de obra da folha de pagamento. Então, ele não se acredita de nada. Então, o cliente que contrata o Carlos vai ter um aumento na carga tributária quando ele contratar o Carlos. Né? Ele vai se acreditar disso para a etapa seguinte? Vai, mas ele vai estocar imposto. Isso vai ter um impacto no fluxo de caixa das empresas. Então, assim, tem um mundaréu de coisas para as empresas se adaptarem ainda, cara. São discussões. O nosso desafio para 2026, ele hoje é muito mais interno, o governo fazer o seu dever de casa de otimizar a máquina pública, a gente da sociedade organizada de se adaptar a essas exigências, essas modernizações que o governo trouxe para a gente de reforma tributária e da do INPE, para lá na frente, 27, 28, está melhor ainda. E como é que o Guepardo Global Trading pode apoiar essas empresas nesse processo de adaptação? Olha, Carlos, o nosso papel nesse processo ele é crucial. Os nossos softwares estão todos preparados, não só o Guepardo Global Trade, que é a solução de comércio exterior da NTT, também o Guepardo Invoice, o Guepardo Tax, que são as nossas soluções de mensageria e de solução fiscal dentro do ecossistema corporativo para clientes que usam SAP. Essas soluções estão todas preparadas para a reforma tributária, para a do INPE, preparado dentro do que nós temos de informação do governo. Tem muitas coisas que
a gente descobre com o dia a dia. Então, para nós, produtor de software, para nós, fabricante de tecnologia, é importante que o nosso cliente acelere o seu processo de teste para trazer o quanto antes o feedback para a gente entrar numa segunda jornada de melhoria e inovação. Mas, assim, a grande massa já está pronta há muito tempo. No Guepardo Techs, lá com o meu colega Diogo Brito, ele já tem solução que ajuda o cliente a entender o impacto da reforma tributária, a se adaptar à reforma tributária, tem todo um pacote de consultoria para ajudar as empresas a reparametrizar o seu software para isso. Nós, do GTM também, do Global Trade Manager, que é a nossa solução de comércio exterior, ela também já está toda preparada, nosso time está todo preparado para apoiar os nossos clientes, e isso é muito importante. Solução completa, sem usar serviço de terceiro, que isso é muito importante, tanto na consultoria quanto na solução tecnológica. A NTT, ela tem esse diferencial de não terceirizar a sua solução de entrega, a entrega da sua solução, que também faz parte da solução, né? O cliente precisa do problema resolvido como um todo, software é uma parte, serviço é também uma parte importante para ajudar o cliente a se adaptar ao produto, migrar os seus dados. Nessas reformas complexas também entender, interpretar isso daí. Todo cliente chega com o seu parecer jurídico, com uma consultoria, então a gente chega fazendo um trabalho em parceria para sair do outro lado com muito mais segurança para os nossos clientes e para a gente também. Falando de logística e frete, começo do ano é sempre uma reviravolta em tudo, e a gente sabe que o frete é altamente impactante para as operações de comércio exterior. Para o próximo ano, temos algumas previsões para essa área? Carlos, o frete é um negócio que é doido, né, cara? Todo ano a gente fala do frete, o frete chegou em patamar histórico, depois o frete chegou no valor mais alto, já foi na história dos últimos X anos. Agora o frete, você tem frete de $1 e frete de $10 mil, um negócio muito doido, né? Tá muito ligado aos fluxos de mercadoria, e o brasileiro já aprendeu a se adaptar a isso, já tem indicadores, né? Tem soluções de cotação de frete que ajudam as empresas a cotar o melhor frete possível, a entender o melhor momento de cotar. A inteligência artificial vai atuar muito forte nisso, viu, Carlos? É um outro ponto de tecnologia que nós estamos investindo muito para ajudar o nosso cliente a melhorar a sua decisão logística, a melhorar a sua decisão de compra, o seu momento de compra. Isso são coisas que virão forte para o período seguinte. Mas o preço do frete ele é um negócio difícil de prever, né? Se a gente olhar ali, por exemplo, a gente fez alguma coleta de informações através do Lafis para trazer um pouco dessa visão das tendências de frete. Porém, aqui eu vou dizer para vocês que tem um índice uma margem de erro até difícil de dizer qual percentual, porque fecha um canal de Suez de novo, o frete fica louco, né? Não tem container, não tem navio, não tem rota, aquela coisa toda. Bom, a receita operacional líquida de 26 está previsto de 594,5 bilhões de reais para transações em frete, ou seja, um crescimento de 8% em relação a 25. Esse crescimento é só a valorização do frete? Penso que não, né? Esse crescimento está ligado também ao aumento das transações, como a gente viu ali nas projeções de crescimento do PIB. O tráfego em rodovias em torno de 2.081.000 veículos, um aumento de 3,2%. O preço médio do frete por km rodado vai girar em torno de 7,61, com um aumento ali de 5,5% em relação ao período de 2025. Tá? Então, existe uma previsão do aumento do custo do frete. Se a gente pegar um pouco na parte marítima, Carlos, em termos de métrica, a carga total transportada em milhões de toneladas, a gente vai ter ali 1.426 bilhões de toneladas transportadas, para 26 a previsão, obviamente, aumentando 3,91 em relação a 25, e a receita operacional crescendo 9,56, ou seja, vai haver um aumento de frete, de certa forma, porque o volume cresce um percentual e o valor cresce em outra grandeza. Automaticamente, ali tem um pouco que é inflação, mas tem um pequeno percentual que é um certo aumento do frete. Lembrando que o frete não aumenta
de forma linear, né? Como a gente comentou, tem frete, container a $1 e container a $10 mil, acontecendo nessa mesma estatística. O transporte aéreo de cargas e passageiros, a gente já tem algumas métricas um pouco interessantes também, não muito fora dessa linha de crescimento que a gente viu na carga marítima, Carlos. A receita total de voos em bilhões, 82 bilhões, aumentando em relação a 25, 8,2%. A carga transportada em toneladas, em 1.000 toneladas, então vai ser 1.700.000 toneladas, 1.478 toneladas, crescendo 5,2%. Carga aérea faz muito sentido com cargas de valor agregado, né? A ideia não compete a carga aérea com a carga marítima, tá, pessoal? Sei que todos que estão nos assistindo já sabem disso, mas vale o comentário. O passageiro doméstico também, a demanda aumentando 5%, aumentando em relação a 25%, e a tarifa aérea média doméstica aumentando 4,10%. Isso a gente percebe todo dia, né? Isso quem viaja dentro do Brasil, fora do Brasil, em férias com suas famílias, vocês têm visto aí as passagens aéreas aumentando absurdamente, voos praticamente sempre lotados, né? Não sei se você tem visto isso também, Carlos. Então, a economia está aquecendo, né? Isso é um sinal de que está tendo negócios, está tendo demanda, e a ideia é que o frete tem aumento, sim, no decorrer do ano de 26. Vai ter um pequeno aumento do frete. Tá? Como fazer isso? Como fugir da bolha do aumento? É possível? É possível fugir do aumento do frete? Essa é a grande pergunta. Sim, não. No longo prazo, não. No curto prazo, sim. Você consegue decidir mudar os seus períodos de compra para comprar o frete no período que a taxa de frete está menor. Porém, será que você antecipar o seu estoque, o custo do investimento no estoque parado para fugir do frete, vale a pena? São contas que o importador, o exportador precisam fazer. Né? Vale a pena antecipar a compra para sair de um frete de $10 mil para cair num frete de $1.000, de $2 mil? Também isso não é um mês de diferença. Não vai de $1 para $10 mil do dia 1º ao dia 30 do mês, do mesmo mês corrente. É uma lacuna de tempo um pouco maior. Então, tem como se movimentar um pouco diferente ali, sim, para poder fugir desse aumento no curto prazo. Você não consegue todos os seus embarques pegar o melhor frete possível. Isso é uma utopia, né? Não sei nem se existe esse melhor frete, porque a matéria-prima não pode faltar na linha de produção. Você vai ter que pagar o que tem que pagar. Você falou que a tecnologia, inclusive, a solução que a NTT oferece trata disso. Ficou claro para mim que o futuro da logística é colaborativo, né? Principalmente colaborativo, mas também transparente e baseado em dados. Não vamos conseguir tomar decisão futura sem ter muitos dados e ter uma ferramenta de apoio que trate muito bem disso, né? Isso aí. Investimento em tecnologia, time especialista em interpretar o dado. Você tem a tecnologia, você tem o dado, você tem a informação, mas você não sabe usar a informação. Beleza, o frete vai abaixar o mês que vem. Você vai falar, então vou comprar logo, vou esperar para comprar o mês que vem. Mas você tem produto para sustentar a sua empresa até o período que o frete vai estar menor? Né? Você consegue comprar no mercado interno talvez um pouquinho mais caro, mas mesmo assim que não fique mais caro do que comprar com frete mais alto? Se você não tomar a decisão, a informação é só troféu. Né? Você tem que conseguir fazer aquela informação virar dado, o dado virar informação, a informação virar conhecimento, e o conhecimento virar uma ação humana que gera um efeito no seu negócio. Senão, não serve para nada. Você só jogou mais um dinheiro fora com tecnologia. Mas eu concordo, Carlos. A torre de controle, essa visão de você entender o todo, você entender se está no melhor momento de posicionar a sua operação para fazer uma compra mais agressiva. Né? Vou formar um estoque maior, mas vou também tentar aumentar minha venda. Vou formar um estoque maior e vou abaixar meu preço de venda, vai aumentar minha venda. Então, além de eu fugir do frete maior, eu vou aumentar o meu estoque, mas eu consigo girar melhor o produto, eu vou expandir mercado. Então, assim, são decisões que o empreendedor tem que tomar, não só com o fator do frete, né, com uma série de mudanças também na organização da empresa como um todo, setor comercial e tudo mais, né? Pois é, e diante de tantas transformações, o que as empresas precisam priorizar para 2026, hein? Carlos, eu entendo que é priorizar
Principalmente a parte de preparação para essas grandes mudanças que estão batendo a porta, do INPE, catálogo de produtos e LPCO que vem junto. A gente fala do INPE, mas anda sempre. São 3 irmãozinhos que andam junto, né? O maior, o do meio e o pequenininho. A do INPE é a última da fila, né? A do INPE puxando a fila, mas sem LPCO você não faz do INPE, sem catálogo você não faz os outros dois, então andam de mãozinhas dadas, né? Vão comprar pão para o papai e mamãe de mãozinhas dadas. Então você tem essa grande questão, você tem a reforma tributária como um grande desafiador competitivo. Muita empresa vai perder mercado por não saber o que fazer com a reforma tributária, vai cobrar errado do cliente, vai ter prejuízo, não vai conseguir manter o cliente, porque o cliente não vai entender que isso é para todo mundo, não só para ele. Então vai ter todo um processo. Lógico que tem mercados mais maduros que isso não existe. Mercados com nível de informação e conhecimento menor, que isso vai acontecer. Então, se preparar para a reforma tributária, se preparar para a do INPE. As empresas também precisam do comércio exterior aumentar ainda mais o nível de criatividade, expandir os seus mercados, olhar novos produtos, olhar novas parcerias, olhar novas estratégias, investir em tecnologia, isso é importante. Eu faço um movimento pequeno, quando eu crescer eu vou investir. Quando você crescer, você vai estar louco tentando dar conta e o seu investimento vai ser de lado. A coisa mais comum que acontece, Carlos, é aquele cliente que chega para a gente e fala assim: eu quero começar a implantar o software, eu quero implantar só isso daqui, que eu estou louco com isso daqui. Depois eu implanto o resto. Qual é o resultado disso? Depois fica um software mal implantado, porque ele é implantado de lado, não segue um processo linear, e você tem que reimplantar lá na frente e gastar de novo. Né? Então, aquele investimento que você não fez lá atrás, ele vira 3 vezes maior, porque você vai fazer ele errado lá na frente. Então, investir em tecnologia em 26, não estou falando de comprar só produtos da NTT, espero que você compre produtos da NTT, mas não só isso, tecnologia como um todo. Treinar o seu time, o uso de inteligência artificial. Inteligência artificial, eu estive na Web Summit Lisboa desse ano, agora em novembro, participei lá, fui como visitante, tive esse privilégio de olhar algumas palestras do que estava se falando. A inteligência artificial, ela sai da fase onde os produtos estavam inseguros, ela sai daquela fase onde tinha muita gente falando que tudo tem IA, tudo tem inteligência artificial, mas não tinha nada para mostrar, e agora começa a nichar, começa a vir produtos para valer. Nós, da NTT, temos vários produtos já com o uso de IA, tanto no SAP com Joule, tanto no Guepardo GTM, com o uso de inteligência artificial reconhecendo documentos para confrontar dados, já está aí à disposição dos nossos clientes para adquirir e usar. Temos também o uso interno das organizações com inteligência artificial para reduzir o seu custo e otimizar a sua operação. Até o CEO da Google fez uma declaração essa semana falando que quem não usar a inteligência artificial vai desaparecer do mercado em pouquíssimo tempo. Não sei se vocês viram essa declaração, que eles estão preocupados com o resultado da inteligência artificial nas empresas. Ela pode ter um efeito perverso. Essa é uma discussão que vem sempre à mesa, mas quem não usar vai ter o pior dos resultados, vai ser eliminado. Seu concorrente, Carlos, seu despachante concorrente que usa IA, se você não usar, ele vai entregar uma velocidade muito maior. Né? A classificação de mercadoria com inteligência artificial, cara, faz melhor do que o ser humano. Se você entregar os parâmetros corretos e colocar os inputs corretos, o resultado é fantástico. A alucinação diminuindo absurdamente. A alucinação diminuindo alucinogenamente. Né? A alucinação diminuiu muito, muito, muito. Os algoritmos estão mais refinados, a concorrência entre eles está fazendo os algoritmos de IA crescer muito. Tudo que a gente entende de compra digital, compra online, SEO, a IA veio para mudar. As pessoas não vão mais no Google. A maioria não vai no Google para saber aonde procurar alguma coisa. Ela vai no ChatGPT, ela vai no Gemini, ela vai no Grok, ela vai no Perplexity, ela vai em algumas das IAs mais usadas e pergunta: quero comprar um microfone. Qual a marca de microfone que é melhor eu adquirir para gravação de lives? Ele vai trazer o ranking, a avaliação, como que as pessoas avaliam. Ela não traz só o preço do produto. É muito mais rápido para você do que no Google pesquisar qual produto, quem tem o melhor preço, como que esses produtos são avaliados, né? Essas IAs, elas entram nos vídeos de YouTube, de reviews, e pegam o texto que foi falado, interpreta o texto e dá para você uma avaliação E já disso. tem até navegador, né?
Já tem até navegador do próprio ChatGPT, né? Por enquanto, só no ambiente do Mac, mas, cara, é uma coisa absurda. Exatamente. Então, assim, a inteligência artificial, ela é um outro tema que a sua empresa precisa usar. Ah, mas eu não sei nada de inteligência artificial. Você não precisa usar inteligência artificial só para o seu cliente. Isso, os seus produtos que você contrata hoje, tecnologia, os seus fornecedores como nós, da NTT, nós já temos esse papel de trabalhar para colocar inteligência artificial no que a gente entrega para vocês. Então, você já tem produtos com inteligência artificial. O Office, a plataforma da Google, isso tudo já tem inteligência artificial. Então, ela está vindo para o seu dia a dia. O que você precisa fazer é usar bem usado, usar de forma a gerar resultado para o seu cliente e, principalmente, olhar como isso pode reduzir custo. Você pode crescer a sua operação sem ter que crescer o seu time, que é o efeito da escalabilidade. Tá? Então, as empresas vão ter que olhar muito para isso em 26. Muita gente já buscou isso em 25, mas ainda está modesto. O percentual de investimento em inteligência artificial ele é muito pequeno. Né? Então, faça o seguinte, faça os testes, vá nos algoritmos de inteligência artificial e façam demanda sobre a reforma tributária do INPE. Vocês vão tomar um susto com como ela pode te ajudar a entender isso no seu dia a dia. Né? Tem dados, insights e retornos muito interessantes e eu entendo que seria esse o grande foco do 2026. Investimento, melhoria, foco nessas mudanças principais que estão acontecendo, diversificação de mercado, otimização dos negócios com o uso de inteligência artificial, que aí se falou muito nisso nos anos anteriores, mas agora é uma realidade. Não é mais, não é, a gente sair daquele modelo onde tinha muita gente mostrando, falando que tinha IA nos seus produtos, mas não tinha nada para mostrar. Hoje as empresas têm coisas reais, funcionais, eficientes para te entregar. Então, aproveitem. Acho que é isso, Carlos. Chegando ao fim desse nosso bate-papo, qual que é a mensagem final para os profissionais e líderes desse setor? Olha, primeiro pedir desculpa se eu errei, se nós erramos nas previsões de 25. Eu não vi a nossa gravação de 24 a 25, peço até desculpa para saber se a gente acertou os números que aconteceram em 25, mas, como eu disse, são previsões. A mensagem final é de agradecimento por mais um ano de parceria, por você que nos acompanha em nossos canais da NTT, que confia nos serviços da NTT, que é uma empresa de presença global. Queria também te agradecer muito, Carlos, pela parceria de longos anos. Às vezes, no dia a dia, a gente perde o time de agradecer os amigos mais próximos. Queria deixar aqui publicamente o agradecimento por todo o tempo que você dedica em me ouvir minhas ideias e participar das lives comigo. Muito, muito engrandecedor e recíproco. Estou sempre à sua disposição no que você precisar. Fiquei sabendo que você também pensa em empreender em tecnologia. Conte comigo no que eu puder te ajudar. Bom, foco para o nosso cliente, mensagem para o nosso cliente, 2026, muito promissor, para quem vai estar preparado para aproveitar as oportunidades. Sempre vai ter alguém se dando mal e sempre vai ter alguém se dando bem. Né? O que se dá bem é o que está preparado, é o que melhor estudou. É igual prova na época da nossa escola. Sempre vai ter o aluno nota 4, 5, 3, 2 e o aluno tira 9, 10. Né? Então, eu entendo que tem oportunidade para todo mundo, o mais preparado é o que vai sair na frente. Então, se preparem, isso daí é uma coisa que eu não canso de deixar de conselho. 2026, o cenário econômico, ele é muito promissor, ele é muito positivo para as empresas, tem os desafios que eu comentei, que eu não vou repetir todos, mas é isso. Treinem seus times, invistam em pessoas, invistam em inteligência artificial, e o resto vai acontecer. É isso, Carlos. Legal. Você que ficou aqui até agora, nosso agradecimento por ter participado desse webinar da NTT Datas. Esse não foi o primeiro. Tem uma série de conteúdos que a gente quer gravar e trazer para vocês, com bate-papo com pessoas diferentes, conteúdos diferentes, não só comércio exterior e reforma tributária, mas a gente aborda aqui uma quantidade enorme de conteúdo. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, deve ter em algum canto dessa tela, que com certeza tem na descrição desse vídeo também, todas as nossas redes sociais. Siga, por quê? Porque a gente fala exatamente daquilo que o mercado precisa. Me ousa dizer que a gente fala da prática que o mercado busca, e esse conteúdo é gratuito, direto e reto, e o mais importante, feito por quem está ali no dia a dia, no campo de batalha, como a gente chama.
Meu agradecimento por ter sido convidado para participar desse bate-papo, por você ter ficado aqui até agora, ao Claudenir também, que gentilmente me chamou para a gente fazer um bate-papo. Você percebe que aqui a gente fala de uma forma muito mais espontânea, mais direta, que é o que a gente vive todos os dias aqui. Enquanto a gente estava aqui nesse conteúdo, eu recebi uma mensagem dizendo que o cronograma de atualização do INPE sofreu uma mudança nesse dia. Então, assim, não é hoje só, mas toda semana tem lá, inclusive que o governo publicou uma notícia Siscomex, Claudenir, dizendo assim, os acompanhamentos vocês olham no link, porque ele sabia que se ele tivesse que publicar uma notícia Siscomex toda vez que ia sair alguma coisa, tem lá quantas notícias ele ia publicar. Então fica essa mensagem, acompanhe todas essas mudanças, porque em mais 4 meses, possivelmente tudo que a gente está vendo agora vai ser desligado e vai mudar. E ao final do ano de 2026, zera tudo. Você que tem sistema baseado apenas na DI Web e você não trocou, você tem que pensar em trocar, porque ele não vai te servir mais. A gente não tocou nesse assunto aqui, mas um detalhe, por exemplo, a nota fiscal já no próximo ano tem 2 campos que precisam ser mudados. Seu sistema está preparado para isso? Então, é um detalhe ali muito importante que você precisa ter. A ferramenta que você tem hoje, você tem que ter certeza de que ela está preparada. Mas isso vai ser temas para outros conteúdos que a gente vai trazer mais adiante. Obrigado, Claudenir, obrigado a toda a equipe que nos ajudou e você que ficou aqui até agora. Um forte abraço e até o próximo conteúdo, gente. Obrigado a todos, obrigado, Carlos. Até o próximo, pessoal.